Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, sábado, 16 de janeiro de 2021, é Dia Internacional contra a Escravidão Infantil, causa que todos nós deveremos abraçar. Também na memória histórica, na data de hoje, em 1537, é a fundação da Universidade de Coimbra, né? E também na data de hoje, em 1992, é o Acordo de Paz assinado em El Salvador. São as memórias históricas que nós fazemos hoje, muito importante para nós que somos cristãos. E lembrando a você, né, de divulgar o áudio, esse áudio com seus contatos, de deixar o seu comentário aí no local dos comentários, de deixar o seu joinha, para que a gente possa evangelizar mais e mais e fazer chegar a outros lugares esse trabalho de evangelização. Lembramos as famílias da nossa comunidade paroquial, que hoje, sábado, às 18 horas, temos a Santa Missa na Igreja Matriz e às 19 horas, o grupo de oração jovem, né? Já que é sempre aos domingos, às 4 horas, mas por amanhã ter o Enem, então vai ser hoje à noite. Então, motive o seu jovem da sua casa para estar lá na Igreja Matriz, obviamente com os cuidados, levando álcool em gel, a máscara, para vivenciar este momento do grupo de oração jovem, dos jovens da nossa comunidade. O evangelho de hoje que vamos escutar é de São Marcos, capítulo 2, os versículos do 13 ao 17, que diz: Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse para ele: siga-me. Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Havia vários cobradores de impostos e pecadores na mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que Jesus come e bebe junto com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médicos, mas só as que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sobre a terra não há pessoa justa, não há um sequer, vai dizer lá na carta aos Romanos 3:10, no Salmo 14:1. Porque todos pecaram e, portanto, todos estamos privados da glória de Deus, como Romanos 3:23 vai nos dizer. O Senhor, portanto, veio como Salvador, veio para todos, pois todos estão submetidos ao poder do pecado. Ele é o médico de todos, ele é o Salvador de todos. Se em si Deus é amor, para nós é misericórdia. Porém, e aqui temos um porém decisivo, só o acolhem aqueles que têm consciência de serem doentes e estarem perdidos. Os justos ficam na lista de espera da salvação, até caírem na conta de que são pecadores. O mais difícil para Deus, de fato, não é salvar um pecador, mas um justo. Os pecadores, quer dizer, todos são chamados à fé que salva, e o perdão se torna chamamento para uma vida nova. É a vocação primeira, fundamental, essencial. O paralítico curado caminha. Levi, paralisado na coletoria, se levanta e o segue. Vai para casa e oferece a refeição ao Senhor. Em sua companhia estão tantos outros que o seguem, ainda que continuem a ser pecadores. No evangelho de hoje temos duas cenas muito bem articuladas entre si: a vocação de Levi e a refeição com os pecadores. A primeira cena, o chamamento de Levi, ensina que o nosso pecado não impede o chamado de Jesus. A segunda cena, a refeição de Jesus com os pecadores, mostra a paciência que ele tem com quem o segue, mas ainda não rompeu totalmente com o mal. A Eucaristia, de alguma forma, simboliza esta refeição que o Evangelho nos mostra. Não é só a ceia dos perfeitos, é também remédio para os fracos, alimento no caminho para quem ainda tem muito chão pela frente,
né, como é tão bem colocado lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Eu sempre costumo dizer que a Eucaristia é um remédio preventivo e curativo. Preventivo para aqueles que já conseguiram sair, se libertar do pecado, e curativo para aqueles que ainda somos pecadores e, portanto, precisamos nos libertar. A liturgia da missa, aliás, integra fundamentalmente essa dimensão de ceia de justos e pecadores. Ela está presente no rito penitencial, no gesto do sacerdote lavar as mãos depois do rito das oferendas, na oração do cordeiro durante a fração do pão, no Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, quando nós dizemos, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Já na abertura da celebração, para podermos celebrar dignamente os santos mistérios, não proclamamos as nossas virtudes, mas confessamos publicamente os nossos pecados. No final da celebração ainda, no rito da comunhão, antes de entrarmos em comunhão com o corpo e sangue do Senhor, dizemos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Repetindo, portanto, uma frase do Evangelho da Bíblia. Jesus é o médico que torna presente a misericórdia, o coração que se curva sobre a miséria. Ele é o médico, portanto, que torna presente a misericórdia do Pai. Ele com o Pai é amor gratuito, cuja medida não é proporcional aos nossos méritos, mas às nossas necessidades. A parábola, a comparação humana, é a mãe que, amando a todos os filhos, ama com mais intensidade o filho em maior situação, porque este precisa mais. Nós, cristãos pecadores acolhidos, formamos uma comunidade que não devia excluir ninguém. A igreja deveria ser uma casa cujas portas não se fecham jamais, uma casa destelhada por onde entram os pecadores paralíticos, um espaço generoso em cujo centro está Jesus face a face com o paralítico pecador. Os últimos e os distantes deviam ser os primeiros e os mais próximos. Quando a igreja exclui os pecadores, na verdade, exclui o seu Senhor, que se fez pecado por nós, como em 2 Coríntios 5:1 vai nos dizer. Ai da igreja que, sendo católica, ou portanto aberta a todos, se torna seita de justos, porque observam todas as leis de Deus, menos a principal, o amor a todos, especialmente aos pobres e aos pecadores. Numa hierarquia de virtudes, quantas vezes, porém, infelizmente, o dom maior, a caridade, fica em último plano, atrás de virtudes menores, às vezes nem sequer nomeadas explicitamente na Bíblia. Para salvar a igreja, portanto, a cada um de nós, expulsa-se da igreja o pecador. Para poupar a instituição, pisa-se o ser humano. Para colocar ao pódio virtude de segunda, pois se há uma maior, aliás, a maior de todas, necessariamente, há outras menores. Atropela-se o maior mandamento da lei, o amor, essência de Deus e salvação do homem. Por isso aprendamos que a maior de todas as virtudes que devemos cultivar é amar a nós e os nossos semelhantes, e com este amor misericordioso que Deus testemunhou e testemunha por cada um de nós, que vivenciando este amor misericordioso que com tantos ritos deveríamos aprender na Santa Missa, nós aprendamos a acolher a todos em todas as situações, a perdoar a todos em todas as situações, porque afinal de contas, ele veio para os pecadores, para os doentes, para dar a plena saúde e restauração. E isso se dá na acolhida, no amor verdadeiro, que nós aprendamos a isso. Por isso, eu peço a você que lembre de rezar pelos que nos pedem orações. Lembre de rezar por aqueles que precisam das nossas orações, mesmo que não peçam. Lembre de rezar por aqueles que hoje fizeram mal e por aqueles que hoje foram sujeitos do mal praticados por tantos de nós. Que você tenha um dia abençoado, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.